Bom dia, galera! Bem-vindos ao primeiro Loop Matinal de 2016, nessa quarta-feira, dia 6 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou falar dos planos do Twitter de abandonar o limite de 140 caracteres para os tweets, BlackBerry desistindo de sair do Paquistão, expansão das lojas da Apple na América Latina, Facebook sem noção usando os usuários do Android de cobaia, as dificuldades da Samsung para 2016, processos coletivos contra o Yahoo e contra a Apple, fornecedores chineses falando sobre a falta da entrada de fones de ouvido nos próximos iPhones e a CES 2016. Vamos lá! Vamos começar o episódio falando sobre a CES 2016 que está rolando essa semana. O Will, Nanete e o seu Sérgio estão em Las Vegas conferindo tudo de perto e produzindo vários materiais legais com a ajuda do Kenji e do Tejada, e você pode conferir todos os vídeos que eles estão produzindo lá no canal do Loop no YouTube. Pra quem não sabe, a CES é um evento gigantesco que acontece em Las Vegas todos os anos e as empresas de tecnologia apresentam ali os produtos e as tendências de mercado que devem aparecer nas prateleiras pra gente, consumidores comuns, ao longo de 2016. Esse ano tem muita coisa de automação doméstica, muita coisa de realidade virtual, tem também muita coisa do mercado de vestíveis, de saúde, do mercado de carros inteligentes, então fica de olho lá no canal do Loop Infinito no YouTube, que até o final da semana vão aparecer ali dezenas de vídeos com os produtos mais bacanas que estão sendo anunciados lá na feira. Aliás, pode passar lá no canal assim que você acabar de ouvir o episódio do podcast aqui, que já tem coisa boa por lá. Agora, o assunto é o rumor do próximo iPhone chegar sem a entrada do fone de ouvido, que é uma coisa que vem deixando bastante gente preocupada. Esse é um papo que já vem rolando faz tempo, eu comentei sobre ele aqui no episódio 31 do Loop Matinal, e parece que as chances desse rumor ser verdade vêm aumentando bastante. Isso porque um jornal chinês veiculou uma notícia falando que pessoas ligadas à cadeia de abastecimento de peças da Apple confirmaram que o iPhone 7 e o iPhone 7 Plus vão perder a entrada do fone de ouvido e que os usuários vão ter que recorrer a fones Bluetooth ou então a fones de ouvido que ofereçam ali compatibilidade com a entrada Lightning. Nessa mesma matéria, eles falam que a Apple vai incluir na caixa dos novos iPhones um fone de ouvido Bluetooth parecido com os AirPods que vêm hoje nos iPhones que estão no mercado. Dito isso, vale lembrar que nem sempre dá para confiar em rumores e que certeza mesmo de qualquer coisa a respeito dos próximos iPhones a gente só vai ter quando o Tim Cook subir no palco lá em setembro para mostrar os iPhones novos pra gente. Qualquer coisa antes disso não vai passar de especulação. Ainda sobre a Apple, tá rolando lá nos Estados Unidos um processo coletivo aberto por um pouco mais de 100 usuários de iPhones 4S porque eles estão insatisfeitos com a performance do iOS 9 nesses aparelhos. Segundo eles, o iOS 9 não roda direito nos iPhones 4S e por isso a Apple enganou todo mundo quando ela falou que o sistema atual seria compatível com esses modelos. Além disso, como não dá para voltar para as versões anteriores do iOS, o pessoal tá bravo porque acabou ficando com o aparelho meio inútil nas mãos. Esse processo foi aberto em Nova York e os usuários estão pedindo reparos na casa dos 5 milhões de dólares, com possibilidade de triplicar essa pena dependendo de como o processo correr. Essa não é a primeira vez e também provavelmente não é a última vez que a Apple é alvo de processos desse tipo. Em 2011, um processo coletivo acusou a Apple de inutilizar os iPhones 3GS depois do lançamento do iOS 4, e aí depois de mais ou menos um ano de brigas, o processo acabou sendo descartado pelo juiz do caso. Resta esperar para ver se dessa vez a história vai ser diferente. Ainda sobre processos, o Yahoo também vai enfrentar um processo coletivo lá nos Estados Unidos. Isso porque eles mandaram mensagens não solicitadas para mais de 500 mil usuários do operador Sprint, o que feriu o equivalente ao Código de Defesa do Consumidor para a área de telefonia lá dos Estados Unidos. Se no final do julgamento o Yahoo for considerado culpado por ter infringido a lei, eles vão ter que pagar até $1.500 por mensagem enviada, o que faria o Yahoo ter que desembolsar ali $750 milhões entre multas e indenizações. Agora vamos falar da Samsung. Nos últimos 2 anos, em especial agora em 2015, eles enfrentaram maus bocados com quedas nos números das vendas, quedas nos lucros da empresa, quedas nas ações, quedas na fatia de mercado também dos produtos deles, e ao que tudo indica, em 2016 não vai ser muito diferente não. Isso porque o diretor executivo da empresa, um cara chamado Kwon Oh-yoon, disse para os funcionários da Samsung durante a mensagem de Ano Novo que por conta das crises financeiras ao redor do mundo e do aumento da concorrência nos principais campos de atuação deles, como por exemplo ali o mercado de processadores e de smartphones, a empresa espera que 2016 seja um ano bem difícil e de pouco crescimento. Agora, o assunto é o Facebook e mais um daqueles testes que eles vivem fazendo com os usuários sem que eles saibam. E esse aqui beira o inacreditável. Segundo o veículo de Information, o Facebook fez um teste com alguns usuários de Android e inutilizou o app deles totalmente de propósito durante horas só para ver qual que era o limite da paciência dos usuários e para descobrir se esse tipo de problema faria as pessoas adotarem a plataforma web do Facebook ou se isso levaria as pessoas a desistirem de usar o aplicativo ou até a rede. Segundo o Information, esse experimento aconteceu já tem algum tempo e o Facebook
Facebook concluiu que os usuários não desistiram da rede mesmo assim e que eles continuaram ali insistindo tentando usar o app ou então usaram a plataforma web. Essa não é a primeira vez que o Facebook faz esse tipo de coisa. Não faz muito tempo apareceu a informação que eles tinham testado o humor dos usuários para ver se eles postavam coisas mais alegres ou mais depressivas de acordo com o que eles viam no Facebook. E aí, tanto naquela oportunidade quanto nessa agora, o Facebook se justificou falando que aprendeu muito com esses experimentos. Azar dos usuários que cada vez mais parecem não passar ali de ratinhos de laboratório para a rede do Zuckerberg. Agora, uma boa notícia para os usuários da Apple em toda a América Latina. De acordo com uma fonte anônima que mandou umas fotos para vários sites de tecnologia ontem, a Apple está se preparando para aumentar sua presença em vários países latinos. Na foto dá para ver um material de comunicação interno da Apple, feito só para os funcionários, que diz assim: onde você se vê trabalhando na Apple? Novo time, novas oportunidades. E mais embaixo tem um texto que fala sobre o México. Aliás, a pessoa que mandou essa foto falou que o primeiro passo da expansão da Apple vai ser a abertura de uma loja lá na cidade do México, no centro Santa Fé, e que já existem planos para a abertura de uma segunda loja também lá na cidade do México. Além disso, os países vizinhos do Brasil também vão ganhar lojas. Argentina, Chile e Peru estão na lista. No Loop Matinal 31, o mesmo episódio que eu falei aqui do rumor dos iPhones sem entrada do fone de ouvido, eu também falei de uma decisão bem corajosa que a BlackBerry tinha tomado quando resolveu deixar de operar lá no Paquistão depois que o governo ordenou a empresa a compartilhar com eles os dados dos clientes corporativos. Então, parece que nada disso vai acontecer. Isso porque o governo do Paquistão removeu essa ordem que obrigaria a BlackBerry a repassar os dados e, como resultado disso, a BlackBerry desistiu de encerrar as operações lá no país. Ponto para a BlackBerry, que conseguiu reverter uma decisão bem polêmica e bem perigosa do governo, e sorte dos usuários da BlackBerry no Paquistão, que apesar de provavelmente não serem muitos, já que quase ninguém mais usa BlackBerry, pelo menos essa galera vai poder continuar usando os serviços da empresa de forma tranquila, sabendo que os dados deles estão bem preservados. Excelente exemplo da BlackBerry. E por último, vamos falar de uma enorme polêmica que pintou ontem durante o dia, depois que surgiu a informação de que o Twitter está pensando em abandonar o limite de 140 caracteres para os tweets e que a ideia é aumentar esse limite para 10 mil caracteres, que é uma coisa que já acontece com as mensagens privadas hoje em dia. De acordo com o Kurt Wagner do Recode, que foi quem deu a notícia, o Twitter já está se preparando para lançar essa novidade e a ideia é que ela estreie agora no primeiro trimestre de 2016. Ainda segundo o Kurt Wagner, o Twitter não bateu o martelo no número exato de caracteres para esse novo limite, pode ser que não chegue a 10 mil, mas a essa altura já dá para dizer que o limite de 140 caracteres está com os dias contados. Péssima ideia do Twitter, que mais uma vez mostra que não tem a menor ideia do que eles estão fazendo. Dá para entender ali a intenção de trazer novos usuários, de fazer o pessoal preferir usar o Twitter ao invés de usar o Facebook ou o Medium, mas definitivamente esse não é o caminho que a empresa deveria estar seguindo e eles estão cada vez mais perto de afugentar os poucos milhões de usuários que ainda usam o serviço regularmente. Uma pena porque de todas as redes sociais que existem por aí, o Twitter é a mais legal. Vamos ver até quando isso vai continuar sendo verdade. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links das notícias de hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no soundcloud.com/loopmatinal. Se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado a todos pela audiência, não deixa de se inscrever lá no canal do Loop Infinito no YouTube e eu volto amanhã de manhã. Falou!